Então vamos começar os nossos trabalhos e a gente sempre começa os nossos trabalhos com uma prece do Pai Nosso, invocando a presença de Jesus entre nós. Vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, fixar a mente na imagem de Jesus e me acompanhar em um Pai Nosso em pensamento. Pai nosso que estais nos céus, então agora sim, agradecendo a todos os presentes, agradecendo no futuro as pessoas que vão assistir os vídeos, está lá no nosso canal no YouTube, então a gente pede para todos que entrem, curtam, se inscrevam, ativa o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, a gente vai estar recebendo, né? E a gente assim valoriza a nossa campanha, que é a campanha do bem ativo. O bem tem que ser ativo, o bem tem que estar de uma forma positiva, atuando na sociedade. O mal, o hater, aquele que destila ódio, que prega discórdia, esses já estão fazendo isso na rede. Então, se a gente fizer isso, o bem da nossa parte, não é divulgar o bem que a gente faz, é curtir, é valorizar o bem que é feito por todos nós, por cada um de nós. A gente valoriza as coisas boas. É isso que a gente precisa fazer. Se a gente começar a fazer assim, as redes vão entender, quer dizer, as redes sociais, o YouTube, hoje que está na moderna, coisa de jovem hoje, né? O YouTube, o Instagram, esse pessoal, essas máquinas, eles vão aprendendo a valorizar isso também. E a gente vai recebendo cada vez mais só mensagens desse tipo. E a gente assim vai, com a nossa parte, divulgando o bem. Tá? Tá feita a nossa primeira campanha. Nós aqui estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem visto tópico por tópico, capítulo por capítulo. E hoje nós estamos aqui no capítulo 8, os que têm puro coração. A gente ainda está vendo as passagens que Kardec selecionou para a gente. Ele selecionou 2 passagens de São Mateus. Depois ele tece comentários. Não é muito longo, não. É uma coisa média assim, vai dar aí uns 5 minutinhos, 6 de leitura. E para a gente conhecer o pensamento de Allan Kardec na íntegra, eu peço uma licença para vocês, para a gente ler, para acompanhar. Me acompanhe a leitura, porque é importante a gente conhecer isso. E a gente faz essa leitura como preparação para a parte do passe. Então vai dando uma harmonizada, a gente assossega o coração e aí a gente recebe os passes que são ministrados depois na Câmara de Passe. Tá bom? Então vamos lá. Estamos na parte dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar a um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos que estão no céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Isso está em São Mateus, capítulo
18, versículos 6 a 11. Também tem uma outra passagem de São Mateus. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo do inferno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho. Ele lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má que o indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem, de castigo para A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para os outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se viria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transformasse a um passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam,
outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos dos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daqueles por quem venham o escândalo. Quer dizer que o mal sempre, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai, que sofre com isso porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez sofresse o seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos, ou de outra maneira. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomasse ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico de suas palavras. Mas muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo do Espiritismo para decifrá-las. Então, gente, Jesus veio e disse: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Isso aí é uma expressão, como Kardec mesmo, é uma expressão forte, é uma expressão que, se tomada ao pé da letra, é absurda. Porque assim são as figuras de linguagem. Essas duas passagens de São Mateus estão repletas de figuras de linguagem, de metáforas, de hipérbole. Isso aqui é uma hipérbole. Se a vossa mão for, corta. É a mesma coisa que quando a gente chegava em casa para a mãe da gente: mãe, eu estou morrendo de fome. Não, você não está morrendo, né? É um jeito de falar. Você vai daquela coisa, aquela crescida que a gente dá. Isso é uma hipérbole. Jesus está falando assim: olha, sabe o que vocês têm que fazer com o mal que está no coração de vocês? Arranca fora, seja radical no combate ao mal que está em nós. É para a gente ser radical e cortar fora, não ter piedade. É o máximo de indulgência para com os outros e nenhuma para consigo mesmo. Isso é caridade. Isso é caridade, isso é uma das facetas da caridade. Eu ser radical na conduta da mudança, da famosa reforma íntima.